Como potencializar as inteligências através do aprendizado musical? Eu apresentei esse tema no 8º Congresso Online da CAIM, né? Mas por problemas técnicos, o vídeo ficou um pouco comprometido. Aí eu resolvi fazer esse novo vídeo, tentando limpar um pouquinho, né? Porque, para mim, esse tema é de extrema importância. Bom, essa apresentação vai ser dividida em duas partes. A primeira parte é mais teórica, né? Que vou apresentar uma definição de inteligência e tipos de inteligências. Vou fazer um comentário a respeito de 2 estudos científicos, né? Vou abordar a respeito de aspectos cognitivos necessários para tocar um instrumento musical através da leitura da partitura. Vou falar também sobre a memória de trabalho no aprendizado musical e a respeito também das integrações de habilidades e a sua relação com as inteligências. Na segunda parte, eu vou falar sobre a dificuldade no aprendizado musical e como solucionar essa questão, né? Então, eu vou falar sobre dificuldades no aprendizado musical e o limite da capacidade da memória do trabalho. Vou falar também sobre a importância de identificação das dificuldades e facilidades. Vou apresentar busca de estratégias e procedimentos mais adequados através de exemplos. Vou começar com a definição do que seria uma inteligência. Porque inteligência é uma palavra que todo mundo sabe o que é, mas não de uma forma bem precisa, tá? Eu escolhi esse do American Psychological Association, né, que foi feita num congresso em 1996, tá? Porque eu achei ela bastante completa, né? A definição seria: indivíduos diferem um do outro em suas habilidades para entender ideias complexas, para adaptar efetivamente ao meio ambiente, para aprender através de experiências, para engajar em várias formas de raciocínios e superar obstáculos através do pensamento. Portanto, inteligência é algo bem complexo, né? Porque geralmente as pessoas associam a inteligência com a capacidade de aprender, né? É lógico, o aprendizado, percepção e memorização são aspectos extremamente importantes na inteligência, tá? Mas só que existem vários outros aspectos que são importantes na inteligência também. Por exemplo, de acordo com a definição, né, além do aprendizado, seriam engajamento de diferentes formas de raciocínio, compreensão, adaptação e superação de obstáculos através do pensamento para atingir um objetivo. Existem vários estudos científicos que demonstram que o aprendizado musical, né, pode beneficiar muito a inteligência ou inteligências, né? Eu escolhi essa porque ela estuda tanto adultos como crianças, né? E estuda funções executivas, que eu vou explicar o que seria, né? Que seria tarefas comportamentais, né? E também o aspecto neural, tá? O que seriam funções executivas, né? Funções executivas são capacidades cognitivas que permitem um comportamento planejado e controlado. Esses construtos cognitivos incluem inibição, resolução de problemas, comportamento direcionado a objetivos e manutenção de informações em memória de trabalho. Outro componente da função cognitiva é a flexibilidade, a capacidade de se ajustar a novas demandas de tarefas. Ou seja, tá? Funções diretamente relacionadas com a definição do que seria inteligência que apresentei logo no começo. E qual foi o resultado, né, que esses autores chegaram através desse estudo, né? Bom, no geral, concluímos que crianças e adultos com extenso treinamento musical mostram desempenho aprimorado em uma série de construtos de função cognitiva em comparação com não músicos, especialmente para flexibilidade cognitiva, memória de trabalho e velocidade de processamento. Portanto, vimos que a inteligência é bastante complexa, certo? E para piorar a situação,
existem teorias de inteligências múltiplas, né? O pioneiro dessa teoria foi o Howard Gardner, que em 1983 escreveu um livro chamado Estrutura da Mente, né? Nele, ele descreve 7 tipos de inteligências, né? Vou falar 5 que estaria diretamente ligado com os benefícios que o aprendizado musical pode proporcionar, tá? Então, a primeira inteligência seria a inteligência linguística, que seria a capacidade de comunicação através da linguagem. Tem a inteligência lógica, que seria a capacidade de identificar padrões lógicos em linhas de raciocínio. A terceira inteligência seria a inteligência motora, que seria a capacidade de coordenação e precisão de movimentos, né? A quarta inteligência seria a inteligência espacial, que seria a capacidade de processar informações tridimensionais e diferenciar cores, linhas, espaços, figuras e formas. E a quinta inteligência, que seria beneficiada pelo aprendizado musical, seria a inteligência musical propriamente dita, né? Então, eu acho que realmente essa inteligência seria extremamente beneficiada. Nesse segundo estudo, tá? Que eu vou mostrar para vocês, os autores estudaram 16 tipos de tarefas diferentes entre grupos de crianças com conhecimento e sem conhecimento musical, tá? E essas 16 tipos de tarefas, assim, elas envolvem tanto habilidade verbal como não verbal, tá? Bem, aqui tá a tabela, né, com os resultados, né, das 16 tipos de tarefas diferentes, tá, que foram estudadas nesse trabalho. E podemos notar que houve uma diferença significativa em tarefas ligadas ao aspecto motor, tonal, de vocabulário espacial. Tá? E foram estudados, além desses, tarefas relacionadas com o aspecto rítmico, análise auditiva, lógico e matemático. Tá? Olha só uma coisa, um aspecto, né, que os autores observaram, que embora nem todas as tarefas tenham apresentado uma diferença significativa, né? Ou seja, uma diferença que seria assim estatisticamente mais assim confiável, tá? O resultado de todas as tarefas, né, foram maiores, né? As médias foram maiores, né? No grupo das crianças com aprendizado musical, quando comparado com as crianças que não tinham nenhum aprendizado musical, tá? Tá. E com esses resultados, né, os autores levantam a seguinte hipótese, né, de que o treinamento musical pode aprimorar não apenas um conjunto de habilidades, mas a habilidade intelectual geral. Então, eu gostaria de mostrar os benefícios da prática musical demonstrados nos estudos, né? Então, vários estudos, embora não seja consensual, né, indicam que existem benefícios na inteligência linguística, né, inteligência lógica, inteligência motora, inteligência espacial e inteligência musical, né? E também nos componentes cognitivos, que seriam as flexibilidade cognitiva, né, que é a capacidade de adaptação, memória de trabalho e a velocidade de processamento, né? E o que seria a memória de trabalho? Memória de trabalho é o armazenamento de informações que podem ser manipuladas durante a execução de uma tarefa, né? Então, quando você vai chegar, você vai fazer uma tarefa, uma atividade, qualquer coisa assim, tá? Né? Você tem que processar as informações que você está percebendo no momento
E, além disso, você tem que resgatar várias informações na memória, né? Então, essa manipulação, né, seria justamente memória de trabalho, também conhecida como memória operacional. Bom, esse é o esquema apresentado por Baddeley no ano de 2000. O Baddeley é um grande especialista da área de memória operacional, né? E ele chegou e apresentou esse esquema, tá? Então, de acordo com ela, existe um sistema de controle atencional, que seria a central executiva. E ele processaria 3 vias de informações, né? A primeira seria relacionada com a questão visoespacial, né? O segundo seria retentor episódico, que estaria ligado a fatos, né? E a terceira via seria alça fonológica, que estaria ligada com a linguagem, né? Informações. Aí eu resolvi fazer um esquema da memória de trabalho necessário para a execução musical, né? Então, a gente pode perceber que é um pouquinho mais complicado, né? Por quê? Porque quando você chega e você toca um instrumento através de uma leitura de uma partitura, né? Então, existe o central executivo, tá? Precisa processar várias informações distintas, como o movimento, né? Informações contidas na partitura, né? A localização visoespacial, na questão da localização também no instrumento, né? Informações semânticas, né? Sons, a questão de informações auditivas e também informações relacionadas ao tempo, tá? Eu vou mostrar de uma forma mais detalhada os aspectos cognitivos necessários para tocar um instrumento musical através da leitura da partitura, para facilitar um pouco a compreensão. Para tocar um instrumento através da leitura de uma partitura, inicialmente é importante, fundamental, observar a partitura, né? Então, ou seja, observar a clave, localização, linha e espaço das notas e também as figuras musicais. Tá, temos que resgatar algumas informações a respeito dos dados observados, né? Então, a clave e a localização em linha e espaço na pauta vão indicar quais são as notas, né? E a figura, juntamente com a fórmula de compasso, vão mostrar para a gente a duração, né? O tempo de cada nota. Precisamos também identificar, localizar as notas no instrumento, né? Então, a gente precisa também da noção espacial. E ainda tem que tocar a nota certa no tempo certo, envolvendo o aspecto motor e temporal também. E tem também o aspecto lógico-matemático, né? Por exemplo, duração das figuras, né? É proporção pura, ou seja, matemática pura. Portanto, os aspectos cognitivos necessários para tocar um instrumento musical através da partitura são visual, cognitivo, espacial, temporal, motor, auditivo e lógico-matemático. Isso na base, só no básico, ok? Bom, e que tudo isso tem a ver com a capacidade da música, né, do aprendizado musical, facilitar ou potencializar as inteligências, né? Bom, é o seguinte, quando você chega, você faz uma atividade, né, específica, né? Então, você tem uma via, tá? E quando você chega e você tem uma forte estimulação, né, dessa via, você só reforça
essa via, né? Porque as outras vias estão inativadas, né? Ao passo que, quando existe essa associação, a integração de várias vias distintas, tá? A forte estimulação de uma via pode reforçar outras vias que estão mais fracas, né? Isso é um aspecto bastante interessante, né? Isso é bem importante. Então, olha só que interessante, né? Esse estudo aqui, tá? Mostra que quando pianistas profissionais, né, escutam uma música tocada no piano, tá? Eles não só ativam áreas cerebrais relacionadas com a área auditiva, mas como também áreas relacionadas com a ação motora, né? E quando eles chegam e tocam um piano mudo ou um teclado mudo, né, eles ativam áreas cerebrais relacionadas também com a audição. Vocês não acham isso bastante interessante? Porque se a gente pensa assim, a atividade musical requer a integração de várias informações de uma forma simultânea, né? E se essa atividade for integrada de uma forma bem robusta, né? Quando você chega, você faz uma ação, né, relacionada com uma atividade, existe a possibilidade de outras áreas cerebrais relacionadas com outros aspectos serem ativadas de uma forma simultânea, automática, né? Imagina a quantidade de ativação cerebral que é aumentada. Isso eu acho que pode ser bastante interessante, não é mesmo? Então, outro dado bastante interessante, né, é a questão de que quando você chega e você tem associação de diferentes tipos de memória, né, a memória, ou seja, a sinestesia com S, né, que seria a associação de diferentes tipos de memória, né, a qualidade da memorização é melhorada, tá? Então, por exemplo, existem pessoas que têm sinestesia assim de quando escutam um determinado som, vê uma cor, ou se não, um cheiro, gosto, né? Então, por exemplo, mesmo ouvido absoluto, né? Que você chega e você escuta o som e vem junto com o som o nome da nota, né? Isso para mim é uma sinestesia também, né? E o que eu percebo que pessoas que têm ouvido absoluto têm uma qualidade de memória fantástica, tá? Então, além de você chegar e você ativar áreas cerebrais, assim, mais extensa, né? A qualidade da memória também é melhorada, né? E sem contar com a questão da velocidade de processamento das informações, né? Porque a atividade musical requer a questão do tempo. Você tem que chegar e você tem que executar uma ação em tempo específico. Então, você chega e você acaba desenvolvendo também, você não se acaba, mas você precisa melhorar a questão da rapidez de processamento de informações e de ação, né? Então, a velocidade, né, dos raciocínios também são melhoradas, tá? Então, gente, atividade musical, aprendizado musical é um exercício cerebral fantástico, né? Não posso, eu falei completo, mas seria quase completo, né? Então, bora, gente, vamos tocar, vamos aprender música. Então, é só para mostrar, né? Para terminar essa parte, eu gostaria de mostrar essas imagens, tá? Esse aqui é a imagem do meu cérebro,
né? E essas partes coloridas são ativações das áreas cerebrais, né? Quando eu cheguei e toquei piano dentro de uma ressonância magnética funcional, né? E ressonância magnética funcional é um equipamento que permite ver quais as áreas cerebrais são ativadas quando você faz uma determinada tarefa. E eu lembro muito bem, no dia que eu processei essas informações, né, essa imagem, porque eu estava no departamento de física, porque quem processa imagens da ressonância magnética funcional são só físicos, né? E quando apareceram essas imagens, né? Existiam vários alunos de física lá, assim, me ajudando, né? Eles falaram, Márcia, o que você fez aqui para ter todas essas ativações assim, né? E eu cheguei e falei, toquei piano, né? Só para mostrar, não é mito, é real, tá?